Olá, neste vídeo vamos falar sobre as contribuições obrigatórias e facultativas que financiam o sistema sindical, né? Quais contribuições os empregados são obrigados a pagar e quais contribuições eles podem se abster de pagar ao sindicato da sua categoria, bem como quais contribuições são obrigatórias para as empresas com relação ao sindicato patronal. Pois bem, a Constituição da República, no artigo 8º, caput, estabelece a liberdade de associação sindical, bem como no inciso 5º do artigo 8º, o texto constitucional não deixa dúvidas ao estabelecer essa liberdade nos seguintes termos: é livre a associação profissional ou sindical. Artigo 8º caput. Inciso 5º, ninguém é obrigado a associar-se ou permanecer associado a sindicato. Mas no inciso anterior, o inciso 4º, o legislador constituinte fala de duas contribuições. Diz o inciso 4º, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, esse inciso 4º do artigo 8º da Constituição fala de duas contribuições, ambas voltadas para a categoria profissional, ou seja, ambas as contribuições aplicáveis aos empregados. A primeira contribuição, primeira parte do inciso 4º, será fixada pela Assembleia Geral da categoria profissional. Essa contribuição fixada pela Assembleia será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Essa primeira contribuição é a contribuição confederativa. Essa contribuição confederativa, fixada pela Assembleia da categoria profissional, independe da contribuição prevista em lei. Qual é a contribuição prevista em lei? É aquela contribuição que já existia na consolidação das leis do trabalho. A CLT prevê, lá no artigo 578, a contribuição sindical. E essa contribuição sindical, prevista no artigo 578 da CLT, ela corresponde a um dia de salário para os empregados e a um percentual conforme o faturamento da empresa para os empregadores. Esse cálculo da contribuição sindical está previsto no artigo 580 da CLT, o qual dispõe: a contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá, primeiro, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Então, para os empregados, a contribuição sindical corresponde a um dia de trabalho. Para os empregadores, o inciso 3º prevê um percentual incidente sobre o faturamento do empregado. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição sindical era obrigatória, mesmo que o empregado não fosse filiado ao sindicato
da categoria. Ou seja, mesmo não sendo filiado ao sindicato, a contribuição sindical era obrigatória. Para os empregadores também. Essa contribuição sindical, inicialmente, era chamada de imposto sindical. Porque é como se fosse um imposto. Ninguém paga imposto porque quer. Pagamos imposto por nos enquadrarmos naquela hipótese de incidência que faz com que o pagamento do imposto se torne obrigatório. Então, essa contribuição sindical, antigamente chamada de imposto sindical, ela tinha natureza tributária e ela contrariava frontalmente a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Mas ela tinha previsão legal na CLT, artigos 578, 579, 580 e seguintes. E a Constituição de 5 de outubro de 88 recepcionou essa contribuição sindical obrigatória, porque ao dispor sobre a contribuição confederativa, no inciso 4º do artigo 8º do texto constitucional, o legislador constituinte disse, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, essa contribuição prevista em lei é a contribuição sindical. Repito, antes da reforma trabalhista, ela era obrigatória. Além de violar a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que não impõe nenhuma contribuição, né, para os empregados, para os empregadores, a Convenção 87 trata da ampla liberdade de associação, de filiação, inclusive adotando a pluralidade sindical. Além de violar a Convenção 87, apesar de a Convenção 87 não ter sido assinada pelo Brasil. O Brasil não faz parte dos países que assinaram a Convenção 87. Mas experiências de outros países também são nesse sentido, de não obrigatoriedade de pagamento de contribuição, a não ser que o empregado concorde com o desconto, concorde em efetuar o pagamento. Mas pagamento, desconto de contribuição contra a vontade do empregado por imposição legal, isso não é comum nos países que adotam a liberdade sindical. A doutrina cita exemplos da Argentina, Espanha, Estados Unidos, França, nos quais não se admite desconto de contribuição sindical sem que haja autorização dos empregados ou dos empregadores. Mas esse modelo de contribuição sindical obrigatória que o Brasil adotou e que constava da CLT, ele foi inspirado na Carta del Lavoro da Itália, na qual essa imposição de contribuição sindical encontrava parâmetro. Numa época na qual o sindicato, na verdade, atuava como órgão privado, exercendo função delegada do Estado, havia até justificativa para a cobrança da contribuição sindical obrigatória, mas totalmente contrário à liberdade sindical. Repito, essa contribuição obrigatória, ela se assemelhava a um tributo. No Código Tributário Nacional, o artigo 3º do CTN define tributo como toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua
sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Os tributos são impostos, taxas e contribuições. Essa contribuição sindical se encaixava, portanto, lá como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, de que trata o artigo 149 da Constituição da República. E desse valor arrecadado pela contribuição sindical, o artigo 589, inciso 2º da CLT, estabelece como será feita a divisão do valor arrecadado. O sindicato da categoria profissional fica com 60% do valor arrecadado da contribuição sindical. A federação respectiva fica com 15%. A confederação correspondente fica com 5%. Dos 20% restantes, antes eles eram destinados para a conta especial Emprego e Salário do Ministério do Trabalho. No dia 31 de março de 2008, a Lei 11.648 alterou o inciso 2º do artigo 589 da CLT. Agora, em decorrência desta alteração legislativa, a conta Emprego e Salário fica apenas com 10% do valor arrecadado da contribuição sindical. Os outros 10% vão para a central sindical. A central sindical, que nós já vimos, não representa a categoria, quem representa é o sindicato, entidade de base, as federações e as confederações, entidades sindicais de grau superior. As centrais sindicais funcionam como órgão de orientação de política sindical. Elas não recebiam nada do valor arrecadado com a contribuição sindical, que era obrigatória. Agora, a partir de 31 de março de 2008, com a Lei 11.648, as centrais sindicais passaram a ficar com 10% do valor arrecadado com as contribuições sindicais, metade do que era destinado para a conta Emprego e Salário. Para onde irá o valor arrecadado? O artigo 592 da CLT estabelece que é o estatuto do sindicato que vai definir em que será destinado o valor arrecadado com a contribuição sindical. Mas o artigo 592 da CLT sugere algumas aplicações do recurso. Por exemplo, o artigo 592, no inciso 2º, estabelece que a contribuição sindical deverá ser empregada pelos sindicatos de empregados em assistência jurídica aos empregados da categoria, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica, assistência à maternidade, na manutenção de agências de colocação, de cooperativas, de bibliotecas, de creches, na realização de congressos e conferências, manutenção de auxílio funeral, colônias de férias e centros de recreação, prevenção de acidentes de trabalho, finalidades desportivas e sociais, educação e formação profissional e bolsas de estudos. Então, o 592, inciso 2º, orienta que o valor arrecadado
seja destinado a essas finalidades, mas no caput do artigo 592 e de acordo com a autonomia sindical consagrada no artigo 8º, inciso 1º, é o Estatuto do Sindicato que vai definir em que áreas o valor será arrecadado, ou a decisão da Assembleia ou da diretoria, conforme previsão estatutária. Pois bem, essa contribuição sindical obrigatória, ela, no meu entendimento, ia totalmente contra a ideia de liberdade sindical, prevista no artigo 8º, caput, e no seu inciso 5º. Ora, se o empregado não é obrigado a filiar-se a sindicato, por que ele seria obrigado a contribuir para o sindicato do qual ele não era filiado, do qual ele não era membro? Era um contrassenso. No entanto, a parte final do inciso 4º do artigo 8º recepcionou os artigos da CLT que obrigavam o desconto da contribuição sindical obrigatória. Ela ocorria no mês de março, de acordo com a redação do artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais das entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo. E o desconto seria efetuado no mês de março, né? Então, o artigo 579 também previa esse desconto da contribuição sindical, né? E lá no artigo 580, a contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente e consistirá, primeiro, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da sua remuneração. Esse desconto era efetuado no mês de março. Então, a contribuição sindical era obrigatória, mesmo para quem não era afiliado ao sindicato, pelo simples fato de pertencer à categoria profissional ou econômica, tornava esse empregado ou essa empresa contribuinte, né, do respectivo sindicato. Obrigatoriamente haveria o desconto da contribuição sindical obrigatória. Mas isso acabou com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista retirou a obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical. Essa foi uma grande mudança que a reforma trabalhista promoveu no direito sindical. Agora, o desconto para ser efetuado tem que ser prévia e expressamente autorizado pelo empregado ou pelo empregador. Eis a redação do artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas, sindicatos de empregadores, ou profissionais, sindicatos de empregados, ou profissionais liberais, representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na conformidade estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Então, a reforma trabalhista, que é de 13 de julho de 2017, Lei 13.467, retirou a obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical. Para que haja desconto, tem que prévia e expressamente haver autorização, seja do empregado, seja do empregador, para que o desconto ocorra.
a reforma trabalhista entrou em vigência 120 dias após a sua publicação no Diário Oficial, o que ocorreu, a publicação no dia 14 de julho de 2017. Vigente desde 11 de novembro de 2017, em 2018, no primeiro ano de desconto da contribuição sindical após a reforma trabalhista, não haveria mais direito por parte dos sindicatos de arrecadarem a contribuição sindical sem que houvesse prévia e expressa autorização dos empregados. No mesmo sentido, a redação do artigo 579 da CLT. Com a reforma trabalhista, o artigo 579 dispõe: o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 desta consolidação. Pois bem, muitos sindicatos, após a reforma trabalhista, realizaram assembleias nas quais aprovaram a obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical obrigatória. Mas isso não tinha fundamento na Constituição da República. A Assembleia não pode obrigar o desconto da contribuição sindical para quem não é filiado. Alguns sindicatos, em Assembleia, estabeleceram a obrigatoriedade do desconto, desde que não houvesse oposição por parte do empregado, ou seja, o empregado teria que se opor ao desconto expressamente para que este não ocorresse. Invertendo a ordem, não é isso que diz o texto dos artigos 578 e 579. Tem que haver prévia e expressa autorização para que o desconto seja efetuado. Não é posteriormente à decisão da Assembleia obrigando o desconto que o empregado pode se opor. Não, não é isso que diz o texto legal. E durante o ano de 2018, várias decisões judiciais liminares mantiveram o desconto da contribuição sindical a favor dos sindicatos e contra o texto da CLT com a reforma trabalhista. Decisões de tribunais regionais reformaram essas decisões liminares ou as mantiveram, até que a matéria chegou ao Tribunal Superior do Trabalho e posteriormente ao Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de matéria constitucional, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Assembleia não pode obrigar o desconto da contribuição sindical para aqueles que não são filiados ao sindicato, e muito menos para aqueles que não tenham expressa e previamente autorizado o desconto. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido neste sentido quando da contribuição confederativa. No início, lemos o inciso 4º do artigo 8º da Constituição da República, aquele que fala da contribuição confederativa, aquela fixada pela Assembleia, independentemente da contribuição prevista em lei. Pois bem, em 5 de outubro de 88, com a promulgação da Constituição da República, o inciso 4º do artigo 8º estabeleceu que a Assembleia fixará contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha,
para custeio do sistema confederativo na representação sindical respectiva. Pois bem, após 5 de outubro de 1988, vários sindicatos realizaram assembleias gerais, nas quais foram aprovadas as contribuições confederativas e o valor respectivo que deveria ser descontado de todos que participassem daquela categoria. E aí, os sindicatos começaram a cobrar a contribuição confederativa de todos, filiados ou não, independentemente da contribuição prevista em lei. Mas a matéria foi questionada na Justiça do Trabalho. Inclusive, chegou ao Supremo Tribunal Federal, a tal ponto de o Supremo Tribunal Federal aprovar uma súmula a respeito do tema, a súmula 666, a súmula 666 do Supremo Tribunal Federal diz: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Ou seja, na súmula 666, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a Assembleia Geral não pode fixar a obrigatoriedade da contribuição confederativa para quem não seja filiado ao sindicato. Ora, se eu não sou filiado ao sindicato, a Assembleia do sindicato não pode me obrigar a nada. Eu não faço parte do sindicato. Ah, mas o sindicato não representa a categoria? O sindicato representa a categoria por força de lei, artigo 513, a linha A da CLT. Mas apesar de o sindicato representar a categoria, ele não pode obrigar quem não seja filiado, porque a liberdade de filiação está consagrada no artigo 8º, inciso 5º da Constituição da República. Neste sentido, qualquer decisão da Assembleia que torne obrigatório o cumprimento de uma ou outra obrigação por quem não seja filiado ao sindicato é inconstitucional. E foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal aprovou a súmula 666. Não é obrigatória a contribuição a contribuição confederativa fixada pela Assembleia para quem não seja filiado ao sindicato. Pelo mesmo fundamento, aquela contribuição sindical que deixou de ser obrigatória com a reforma trabalhista e que, em Assembleia Geral, os sindicatos tentaram torná-la obrigatória para os não filiados, teria o mesmo resultado. Seria, portanto, inconstitucional a cobrança da contribuição sindical, lá do 578, aos não filiados que não autorizassem prévia e expressamente o referido desconto. O mesmo raciocínio da contribuição confederativa. Aliás, com relação à contribuição confederativa, o tema da súmula 666 tornou-se súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 40, reproduz aquilo que já era mencionado antes na súmula 666. Diz a súmula vinculante número 40: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4º da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Então, a contribuição confederativa, prevista no artigo 8º, inciso 4º da Constituição da República, só é obrigatória para os filiados ao sindicato. Quem é filiado ao sindicato é obrigado a pagar o valor fixado em assembleia correspondente à contribuição confederativa. Quem é filiado ao sindicato e quem não é filiado ao sindicato
para que sofra o desconto da contribuição sindical obrigatória, este desconto tem que ser autorizado prévia e expressamente. Essa é a norma, essa é a regra que decorre da reforma trabalhista, Lei 13.467, Lei da Reforma Trabalhista, após a sua publicação no Diário Oficial em 14 de julho de 2017. Além da contribuição confederativa e da contribuição sindical, o sindicato pode instituir também a chamada contribuição assistencial e a contribuição de solidariedade. A contribuição assistencial ou desconto assistencial ou taxa assistencial, 3 expressões utilizadas, são instituídas para cobrirem despesas de assistência à categoria na área médica, odontológica ou de lazer. Mas, lá no artigo 592, quando ele trata da contribuição sindical e das áreas em que os recursos da contribuição sindical devem ser empregados, nós vamos encontrar também assistência médica, odontológica e lazer. Artigo 592 da CLT. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos, na conformidade dos respectivos estatutos, visando os seguintes objetivos. Inciso 2º, sindicatos de empregados. A linha B, assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. A linha J, colônias de férias e centros de recreação. Ou seja, do dinheiro arrecadado com a contribuição sindical obrigatória, já há uma obrigatoriedade já há uma recomendação para que haja investimento nessas áreas, razão pela qual não deveria existir uma outra contribuição, seja ela denominada assistencial, desconto assistencial ou taxa assistencial, porque a finalidade, que é investimento na área médica, odontológica e lazer, já está contemplada lá no 592 com a contribuição sindical, mas pela liberdade sindical, isso deve ser objeto de definição no estatuto do sindicato. É o estatuto do sindicato que vai definir em qual área ele deverá investir o dinheiro arrecadado. Já a contribuição de solidariedade ou taxa de reforço sindical, ela é cobrada em decorrência da negociação coletiva. Então, quando o sindicato vai realizar um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, ele pode cobrar essas contribuições em decorrência do trabalho realizado na negociação coletiva. E para isso, o fundamento legal é o artigo 513, a linha E. O 513 da CLT diz: são prerrogativas dos sindicatos, a linha E, impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Então, o sindicato pode, com fundamento no artigo 513, a linha E, cobrar contribuições para realizar o trabalho de representação da categoria na negociação coletiva, na realização de acordo coletivo ou de convenção coletiva. Mas a regra deve ser: qualquer contribuição não pode ser imposta para quem não é filiado ao sindicato. Ao se filiar ao sindicato, o empregado e o empregador se obrigam a aceitar as regras estabelecidas no estatuto e fixadas pela Assembleia com autorização
estatutária. Pois bem, o que não se admite é que a Assembleia obrigue quem não seja filiado a efetuar pagamentos que ele não queira. Então, quem não é filiado não pode efetuar pagamentos contra a sua vontade, como ocorria com a contribuição sindical obrigatória. Essa só era possível se houvesse prévia e expressa autorização. Essa só é possível se houver prévia e expressa autorização, conforme redação dos artigos 578 e 579, em decorrência da reforma trabalhista. Mas antes disso, inclusive fundamentando a tese de que aquelas assembleias que foram feitas para tentar obrigar o desconto da contribuição sindical após a reforma trabalhista não se sustentavam. Como eu disse antes, após a reforma trabalhista, vários sindicatos realizaram assembleias, tornando obrigatória, contra o texto da CLT, o desconto da contribuição sindical lá do 578. Mas isso já tinha sido objeto de N decisões do TST, seja quando apreciou a contribuição confederativa, que eles tentaram cobrar de quem não era filiado, seja quando tentaram cobrar outras contribuições de quem não era filiado. Com relação à contribuição confederativa, nós vimos que a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, através da súmula 666 e depois da súmula vinculante número 40, disse que a contribuição confederativa não pode ser exigida de quem não seja filiado ao sindicato. No Tribunal Superior do Trabalho, há entendimentos de que as contribuições que sejam impostas pelos sindicatos não possam ser exigidas de quem não seja filiado ao sindicato. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial número 17 da seção de dissídios coletivos do TST e também o precedente normativo número 119 da seção de dissídios coletivos do TST. Diz a OJ 17, contribuições para entidades sindicais, inconstitucionalidade de sua extensão a não associados. As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização constitucionalmente assegurado e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados. Então, na orientação jurisprudencial número 17 da seção de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, foi estabelecido o entendimento de que, seja qual for o nome dado à contribuição sindical, esta não pode ser obrigatória para quem não seja filiado ao sindicato, porque tornar obrigatório o desconto da contribuição, qualquer que seja o seu nome, a quem não seja filiado, viola a liberdade sindical, a liberdade de associação prevista na Constituição da República de 5 de outubro de 1988. No mesmo sentido, o precedente normativo número 119 da seção de dissídios individuais do TST, que diz: contribuições sindicais, inobservância de preceitos constitucionais. A Constituição da República, em seus artigos 5º, inciso 20 e 8º, inciso 5º, assegura o direito de livre associação e sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa, estabelecendo contribuição
em favor de entidade sindical, a título de taxa para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados, sendo nulas as estipuladas que inobservem tal restrição, tornando-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados. Então, no precedente normativo 119 da seção de dissídios individuais do TST, o TST reforça que, seja qual for o nome dado, qualquer contribuição aprovada pela Assembleia Geral não pode obrigar quem não seja filiado ao seu pagamento. Apenas quem é filiado ao sindicato, além da mensalidade sindical, é que terá que pagar as contribuições estabelecidas pela Assembleia. Quem não é filiado só pagará a contribuição sindical, prevista no artigo 578 e 579, desde que prévia e expressamente autorizem o desconto. Essas são as considerações a respeito das contribuições obrigatórias e facultativas que financiam o sistema sindical brasileiro. Até o próximo vídeo.